Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui para falarmos no dia de hoje. Hoje é sexta-feira. Vamos falar sobre o juízo, tá? O juízo e o grande conflito. Por que o juízo? Porque a gente tem visto aí algumas coisas sobre o grande conflito, desde a guerra no céu, vindo aqui para a terra, a criação das cidades, né? Caim criou as cidades, depois elas ressurgiram novamente com a Torre de Babel, e ali mostra alguns princípios. Fala, a gente nesses 2 dias, a gente ouviu sobre fé, falamos, nos 2 dias passados, falamos sobre fé e os heróis da fé, né, no último dia. E como entendermos mais sobre isso? Para que a gente tem que ter fé? Para que a gente tem que fazer o correto? Vai acontecer alguma coisa? Ah, Jesus vai voltar, Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas e o juízo nisso tudo? Então a gente já está indo para a parte final. Na semana que vem vai ser a última semana. Nós vamos falar das 3 mensagens angélicas. O tema de hoje, do juízo, hoje a gente vai só dar o início do juízo, o juízo e o grande conflito. Mas na semana que vem nós vamos continuar falando um pouquinho mais do juízo, para a gente entender como é que é isso. Então hoje a gente vai separou 3 textos importantes, tá bom? O primeiro deles está no livro de Tiago, perdão, Hebreus. Hebreus. A gente vai ler Tiago também, mas o primeiro deles está no livro de Hebreus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bom Pai, eterno Deus, agradecemos a Ti as bênçãos, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aí na Tua casa. Na verdade, a casa é minha, né? Estou na minha casa, as pessoas que estão assistindo vão estar nas suas respectivas casas, a gente não consegue estar na sua casa. Mas a gente pede que nessa hora a nossa casa, a minha casa, a casa dos ouvintes, possa se tornar um pouquinho da casa do Senhor. Que o Senhor possa estar presente, que o Senhor possa fazer morada ali, Senhor. Estamos sendo proibidos de ir nas igrejas, então permita que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, esteja na nossa casa também, que a nossa casa seja a casa do Senhor. Te agradecemos, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como é que está aí o tempo para vocês, mas aqui o tempo está meio fechado, assim, com nuvens, né? A gente não vê o sol. Mas, independente se está sol, se está chuva, se não está, tenha certeza que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. O primeiro texto está no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Olha só o que esse texto fala sobre o juízo. E assim, 9, 27. E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, todos nós vamos morrer. Infelizmente, porque o salário do pecado é a morte. É verdade que vai existir um grupo no tempo final, o último grupo mesmo. Vai ter um grupo ali que não vai passar pela morte, assim como Elias e Enoque não passaram pela morte, haverá este grupo. Mas fora isso, né, o que a Bíblia fala, todos vão morrer. Então, até aqui no sentido original está reservado. Assim como para os homens está reservado, está à espera. Aqui eu li como está ordenado morrerem. Não, está à espera. Ou seja, tem algo me esperando. Morrerem uma só vez, ou seja, de uma vez por todas. Não vou morrer 2 vezes, não vou morrer 3 vezes, não vou morrer 4 vezes. Isso significa o quê? Que não existe vida antes ou depois. Simples assim. Por quê? Porque só vai morrer uma vez. Então, se vou morrer uma vez, eu não vou ficar. Não, porque você, Moisés, era ruim no passado, nas vidas passadas, por isso que você nasceu de novo. Ah, porque eu nasci pobre, porque eu nasci rico. Porque você era muito pobre no passado e agora é rico. Porque se você é pobre agora, porque no passado, nas gerações passadas, você era de uma família nobre
e jogou dinheiro fora e agora está sofrendo. Não existe isso. Isso é invenção fora da palavra de Deus. Tem gente que acredita, mas não pode dizer que é pela palavra de Deus, é por qualquer outra palavra que eu prefiro nem dizer de que palavra é, porque nós estamos aqui para servir a Deus. Então a Bíblia diz claramente para os homens, eu sou homem, né? Ali está falando do homem, raça humana, você também. Eu não estou falando para, né, nenhum animalzinho de estimação. Então, nós somos seres humanos. Para nós está reservado uma vez por todas, não vai ter uma segunda vez, uma vez a morte. Por isso Jesus veio morrer por nós. Agora a gente entende. Jesus veio morrer por nós para que estes, como Enoque e Elias, não morram. E para aqueles que morrerem, né? Porque está reservado para todos uma morte, morte mesmo. Reservado o quê? A ressurreição. Então, do mesmo jeito que Cristo morreu e ressuscitou, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. Simples. A Bíblia diz isso. Então diz assim: e assim como para os homens está reservado, está à espera a morte de uma vez por todas, mas depois disto o juízo. Então, o juízo vai vir depois. Quer dizer que depois que eu morro é que eu vou comparecer perante ao tribunal, pastor? Porque se for ler literalmente, então tem vida após a morte. Eu acabei de dizer que não tem e agora tem. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que quando acabamos, morremos, acabou, não tem mais nada para falar dele. O que já fez, já fez. Certo? Então, vai vir o juízo. Morreu, vai vir o juízo. Vai vir o juízo. Para fazer o quê, pastor? Vida após a morte? Não. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito no corpo. Então, irmãos, nós importa a gente comparecer perante o tribunal de Cristo. Como é que a gente vai comparecer perante o tribunal de Cristo? E o texto ainda continua dizendo, para que cada um receba o bem ou o mal, segundo o que tiver feito. O que eu fiz nessa vida? Se eu fui uma pessoa boa, queridos, eu fiz o bem. Então, no dia do juízo, eu vou receber, provavelmente, o que eu tiver feito. Se eu fiz o bem, vou receber o bem. Eu estou lendo assim de maneira superficial e depois a gente vai ler, vai separar algumas palavras no original para a gente entender melhor. Se eu sou mau, ruim, perverso, enganador, engano todo mundo, tá? Sou pastor, mas sou enganador. Tá? E ninguém sabe que eu sou enganador. Mas Deus sabe. Então, morri, acabou. Vai se pegar os meus registros ou aquilo que eu fiz. Porque a gente não escapa dos olhos de Deus, a gente não escapa dos anjos mesmo a gente não consegue escapar. Eles podem não ler a nossa mente, Deus é o único que lê, só Deus lê a mente. Mas não tem como escapar também dos anjos. Para onde eu for, os anjos vão estar ali. Agora, é lógico, Deus vai além, porque além de não escapar da visão de Deus, Deus sabe o meu interior, o que eu penso. Antes de eu pensar, ele já sabe o que eu vou pensar. Os anjos não. Os anjos podem deduzir. Um ser humano inteligente consegue deduzir, irmãos. Eu, como pastor, a gente estuda um período, uma matéria de psicologia. A gente não é psicólogo, mas a gente estuda um pouco. A gente estuda um pouco como funciona a mentalidade, as reações. E é lógico, quando você olha para um lado, olha para o outro, você está querendo dizer alguma coisa. Então, assim, se a gente que é ser humano, se psicólogos, psiquiatras, conseguem, pela feição do rosto, deduzir, muitas vezes acertar com precisão o que a pessoa está pensando, imagine os anjos que são mais. E os anjos mal usam isso para o mal. Se você sofreu uma situação, né, em casa, seu pai faleceu, um exemplo,
Nossa, que coisa triste que eu coloquei também. Mas falei, porque perdi meu pai também. Então, faleceu seu pai, e você vai dobrar o seu joelho e começa a orar e chorar. Tá chorando por quê? Porque ganhou na Mega Sena? Tá chorando por quê? Porque ganhou uma casa nova? Não, é óbvio. Ah, mas pastor, mas o senhor quis contar uma coisa óbvia? Sim, para que vocês entendam que quando a gente dobra o joelho e vai chorar e tal, se a gente sabe das angústias, os maus ali, os perversos, os anjos perversos, deduzem o que que é e vão tentar fazer mais coisas para que continue a infelicidade na sua vida, entende? Por isso que se você conseguir ter domínio próprio, e é difícil ter domínio próprio em algumas horas, em que a sua mente sempre está calma, sempre está tranquila, em paz. Já viu isso? Em paz. Eu não estou dizendo que o cristão tem que saber aprender a mentir, aprender a passar pelo detector dos inimigos, né? Do mal. Não, mas uma mente calma, uma mente em paz, quando ora e conversa com o Senhor, o inimigo não sabe o que ele está pensando, o que ele está falando. E Ellen White fala isso também, que eles ficam angustiados, chateados, quando eles olham para o rosto de um justo que está em oração com Deus. Por isso que Deus fala, ore em secreto. Ou seja, adianta orar em secreto, meu Deus, Senhor. Existe momentos que a gente precisa derramar o nosso coração? Sim, queridos, por favor. Mas é nessa hora que Jesus está falando. Isso que está em secreto, ninguém sabe, nem o inimigo. Pode juntar todos os anjos para sentar, para te estudar, para olhar a sua expressão do rosto e não consegue identificar o que, que é. Se você tiver intimidade com Deus e você tiver paz no seu. Por isso que nós precisamos ter paz, queridos. Por isso que precisamos ter conhecimento do Senhor a cada dia. Porque o nosso objetivo, a nossa luta é contra as potestades. Como é que a gente vai ter vantagem sobre eles? Porque eles são mais fortes do que nós. Como é que a gente vai ter vantagem sobre eles quando nós estamos em paz com Deus? E quando estamos em paz me deito e logo pego no sono. Eu dobro os joelhos e o meu rosto está sereno, calmo, e eles não conseguem ler o que está aqui. Não é ler a mente, não, ler a expressão do rosto para deduzir o que, que eu estou passando, o que, que eu estou orando, o que, que eu estou clamando a Deus. Sabe, queridos, Paulo está dizendo porque importa a gente comparecer. E, gente, com todo respeito, não é morreu e vai lá para o céu, ou Moisés, aqui eu sou o anjo, eu sou o seu anjo, chegou a hora. Chegou a hora. Vamos subir? Eu subi? Você vai morrer hoje e você vai comparecer perante o tribunal. Será que é assim? Não, não é. A Bíblia diz. Está lá em 1 João, capítulo 2, verso 1. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa. Nós temos um advogado no céu. 2, verso 1. 1 João 2, 1. O nosso advogado é que nos representa. Eu não vou para o céu. Vamos subir agora? Ou você morreu, né? Agora, já que morreu uma vez, agora você vai comparecer perante o juízo. É porque enquanto a gente está com vida, queridos, há salvação para gente. No dia que eu morri, acabou. Não tem mais o que minha esposa orar por mim, meu filho orar. Ah, Senhor, muda o coração do meu pai. Já morreu. Ele tem que mudar agora. Meu pai foi mal comigo, Senhor, muda o coração do meu pai. É agora. Então, quando a gente morre, vem o juízo, porque não tem outra coisa para fazer. Enquanto nós estamos vivos, ainda há salvação, ainda há esperança. Então, Paulo está dizendo, porque importa. A palavra importa é necessário. Todos nós, todos, que compareçamos perante o tribunal de Cristo. Essa palavra comparecer no original não é comparecer. Sabe o que, que é? Eu anotei aqui. É conhecer o que estava escondido e desconhecido. É depois da morte, quando abre os livros, né? Ah, mas pastor, e é o grupo que não vai morrer? É.
Cristo morreu por eles, a gente tem um advogado no céu. Noé não morreu. E a porta da graça já tinha fechado para todo mundo. E a arca estava lá, vivinha. Todo mundo estava vivinho dentro da arca, por pelo menos uma semana ali. E aí? Será que a Bíblia diz que será como nos dias de Noé também? Então, para mim, este grupo que não vai passar pela morte vai ser como também nos dias de Noé. Noé entrou na arca, estava salvo, a sua família entrou na arca, estava salvo, e os outros estavam perdidos e ainda continuaram fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, pastor, que o senhor está dizendo que vai ter só uma semana? Não, não estou dizendo nada, eu estou dizendo para usar o princípio. Eu não marco o tempo, eu já disse que isso é do diabo marcar tempo depois de 1844, isso eu já disse várias vezes. Pode procurar nos meus vídeos lá no início. Então, não existe isso, não passa nunca na minha mente isso. Então, aqui, importa que a gente compareça. E essa palavra comparecer é conhecer o que estava escondido e desconhecido. De quem? De você. O que estava conhecido, todo mundo me sabe o que eu sou, e o desconhecido, aquilo que só eu fazia às escondidas. Eita ferro. É isso que a gente precisa entender. Se já vai mostrar o que está escondido perante, aí é literalmente em frente à tribuna de Cristo. Para quê? O céu sabe quem eu sou. No juízo, ou quando revelar o juízo, né? Porque a gente vai para o céu e vai encontrar algumas pessoas, outras a gente não vai encontrar. E vai se abrir os livros para mostrar como é que foi o julgamento. E lá a gente vai ver, eita ferro, pastor, hein? Rapaz. Eu estou usando essa expressão, mas eu acho que essa expressão não vai existir isso no céu. Mas vai existir tristeza. Ainda vai existir dor durante o milênio. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A gente vai saber algumas coisas que vão fazer choro na gente. Mas quando a Cidade Santa chegar aqui e destruir todo o mal, aí a Bíblia diz: não haverá morte, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. As primeiras coisas ainda não passaram no milênio. As primeiras coisas serão passadas depois que o fogo e o enxofre descer e lamber tudo aqui. Isso é parte do juízo. Olha quanta coisa, tem tanta coisa do juízo que eu não sei nem se 2 temas dá para falar isso. Então, para que cada um receba, olha só, no original, esse para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no corpo, é a respeito do bem e do mal exercitado através do seu corpo. Então, o seu corpo. Já viu as pessoas que dizem que o corpo é meu, faço o que quiser? Faz, pode fazer. Vai receber mesmo o que tiver feito bem ou mal. Só isso. Ah, o corpo é meu. Vai, pode fazer. À vontade. Vai queimar mesmo? Vai queimar, irmão. Só isso que eu posso dizer. Pastor, não. O que eu quero que vocês entendam é que se a gente faz o bem, a gente vai receber o bem. Vai receber. A Bíblia está dizendo. Está reservado para nós o local, para a gente comparecer perante a tribuna. Lógico, diante do nosso advogado. Agora, se eu não tenho intimidade com esse advogado de Jesus Cristo, se eu não conto as coisas. Você já viu diante dos homens? Quando os advogados de defesa, você não conta tudo para ele, eles continuam te defendendo? Não, eles largam. Deixa para lá. Aqueles que não querem Jesus, no dia do juízo, esse aqui não me procurou. Esse aqui fiz de tudo. Esse pastor Moisés aí, ele era pastor, mas ele nunca me procurou. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a gente pratica iniquidade aonde? Fora do corpo? Não, não existe alma penada, irmão. Existe dentro do corpo. O que a gente comete é dentro do corpo. A gente pode falar, pode ofender e tal, mas as nossas piores ações a gente comete dentro do corpo, dentro do nosso interior. E o último texto está em Tiago, né? O livro de Tiago. Até fugiu aqui a Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Note que em Coríntios é exercitado através do corpo. A respeito, nós vamos receber alguma coisa a respeito.
do bem ou do mal que a gente fez através do nosso corpo. Em Tiago diz assim, verso 12, Tiago 2:12. Falar de tal maneira proceder. Por que eu quero ler Tiago? Porque se eu terminasse lá, vai terminar uma situação ruim, né? Então eu preciso falar de graça. Falar de juízo tem que falar de graça, porque graça e juízo andam juntos. Vocês vão ver aqui. Falar de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Graça. A Bíblia está dizendo falar de tal maneira proceder. Ou seja, do jeito que você fala, eu como pastor, eu não fico dizendo, irmãos, façam isso, faça aquilo outro, não faça isso. Então a Bíblia está dizendo, proceda desta maneira, Moisés. Não mude a sua maneira de. Não diga uma coisa e faça outra. Faça conforme o que você fala, já que você sabe da palavra de Deus. Falar de tal maneira proceder. É esse o sentido como aqueles que hão de ser julgados. Ó, nós vamos ser julgados, no original está aqui, ó, à medida de estarem prontos para serem julgados. Quer dizer, eu estou pronto para ser julgado? Não, pastor, não estou pronto, não. Tá, a Bíblia diz que já está, meu irmão. Passou a viver, abriu os seus olhos, respirou, você já está pronto. Já está pronto para ser julgado. Mas e as crianças? É porque sempre a gente foge, que a gente quer fugir da nossa mente, da nossa culpa, a gente joga para os outros. E as crianças? Vai chegar lá. Eu vou falar outros dias. Não necessariamente de criança, mas daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Eu vou falar também. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte: procedei de tal maneira, quando você, do mesmo jeito que você fala, você a faça, porque você é como se vivesse para estar pronto para ser julgado. Ok? Faça. Por que eu não vou? O irmão me enfrentou e eu não xinguei o irmão? Porque eu estou diante do tribunal. É isso que o texto está querendo dizer. Você está diante do tribunal, Moisés. Como é que você, como é que você reage? Você está perante o tribunal de Cristo, porque está aqui, como aqueles que hão de ser julgados, está falando no futuro, né? Mas no sentido original, não é no futuro. Esse é o problema. Tudo é no futuro. O céu é no futuro. A salvação em Jesus é no futuro. A destruição é no futuro. E a gente só vive no presente fazendo coisa errada. Quando eu estou falando a gente, por favor, eu estou falando de maneira geral, não estou querendo dizer que eu e você estamos vivendo, mas é para a gente despertar. Hoje a gente está numa geração que tudo me dói, tudo se dói. Ah, ele falou isso, falou aquilo, a gente precisa ser sincero. E eu estou tentando ser sincero comigo e com você. Não sei para quem vai assistir esse vídeo, mas a gente precisa despertar, porque vai existir um juízo. E nós estamos, olha, se nós temos um advogado no céu agora, perante, a Bíblia diz, está dizendo, precisamos comparecer perante o tribunal, então é agora, o julgamento é agora. Então, fazer como o que estarem, ó, de estarem prontos para serem julgados. Pode, mas Moisés não está pronto sim. Eu já disse para ele que ele já está pronto para ser julgado. Então, como é que ele está respondendo ali? Ah, ele foi tentado naquilo ali. Como é que ele está respondendo? De acordo, olha só, que serão julgados. Por que lei? Lei da liberdade. Aí a gente fala dos 10 mandamentos. Quantas vezes eu, como pastor, estudei a Bíblia, ensinei a Bíblia para alguém e disse essa lei, porque é a lei de Deus, é a lei da liberdade e tal, com todo respeito. Quando eu fui procurar o original, eu tive que formatar essa informação, porque não é. Essa lei da liberdade não é os meus 10 mandamentos. Não é. Deus vai julgar pelos 10 mandamentos? Sim, a gente vai ler outros textos. Hoje não dá. Mas não é essa lei. Essa lei da liberdade, sabe qual é? Liberdade, o que, que vem na sua mente? Livre escolha. Vamos julgar Moisés de acordo com a liberdade que ele tem hoje, de acordo com os costumes que ele conhece.
De acordo, já que ele é livre, pode fazer qualquer coisa. Todas as coisas me são lícitas, é assim que diz Paulo, mas nem tudo me convém. Se é lícito, eu posso trair a minha família? Pode, pastor. Pode, é lícito. Estou na terra, tem que viver a vida. Tá bom. Mas convém? Convém aquele que conhece o Senhor, que conhece o amor de Deus, que conhece um caminho diferente, convém fazer isso? Então, está condenado. Mas ele era livre. Sim, vamos julgar conforme a liberdade que ele tem. Conforme a liberdade que ele fez no corpo dele, o bem ou o mal. Tá aqui, irmãos, tá aqui na Bíblia, gente. Sabe, a gente escuta aí gente famosa abandonando a igreja, abandonando os caminhos do Senhor para dizer que são livres, aí faz um textão bonito. Uhum. Sim, vão ser julgados conforme a lei da liberdade. Eu também vou ser, e você também. E eu falava que eram os 10 mandamentos. Não é, não é. Todo respeito, não é os 10 mandamentos. E eu respeito muito. Mas se eu tenho os 10 mandamentos na minha vida, porque eu conheço eles, e eu tenho a liberdade, o que que eu faço? Guardo os mandamentos do Senhor com a minha liberdade? Ou eu jogo os mandamentos do Senhor para longe com a minha liberdade? Porque eu vou ser julgado pela lei da liberdade. Lei, essa lei da liberdade é o seguinte, olha no original. Liberdade para fazer ou omitir coisas que não estão relacionadas com a salvação. Ah, eu vou ali no supermercado. Ah, eu vou ali na padaria. O que que tem a padaria com salvação? Eu sou livre. Ah, eu vou comer um negocinho desse. Qual o problema? Liberdade para fazer ou omitir coisas que não estão relacionadas com a salvação. O dia a dia. É o nosso dia a dia. Vamos ser julgados não porque sábado de manhã estamos na igreja, porque agora nem na igreja a gente está mais, né? É, pastor, não está mais. Agora que não tem igreja, que não tem culto, agora a gente quer saber cadê os fiéis. Percebe? Do dia a dia. Como é que é o seu dia a dia, pastor? Ah, o meu dia a dia, porque eu estudo a Bíblia, eu ligo para os irmãos, eu visito. Sim. Quando você vai na padaria, você vai em boteco, pastor? Não. Você compra alguma coisa e bebe na sua casa? Não, não. Qual a liberdade que você tem? O que que você tem feito, o bem ou o mal, no seu corpo? Não. Que isso? Isso é invasão. Que invasão, filho? Você foi comprado. Não tem invasão. Ou você serve a Deus ou é Satanás. Não tem terceiro Deus. E aí? Você serve a quem? Ah, eu sou livre? Livre aonde? Livre aonde? Tá aqui a lei da liberdade. Não, não. Você, as suas ações. Mas tem alguém maior que você. Você sabe disso. Até os ímpios sabem. E aí? E aí termino dizendo o seguinte: porque o juízo será impiedoso, implacável. Aí está traduzido como sem misericórdia. Para aquele que não usou de misericórdia. Então, se eu sempre condenei os outros, já viu isso? Nossa, irmãozinho, hein? Aquele irmãozinho não vai para o céu, não, hein? E esse cantor, e esse pregador, e não vai para o céu. Sabe aqueles que usam sempre sem misericórdia? Não se preocupe. Você também que usa sem misericórdia com o próximo, você já está pronto para o juízo. É isso que a Bíblia diz.
E aqueles que não usam misericórdia com o próximo serão também julgados sem misericórdia. E aí, o que que acontece? Não acontece. Morre. Só isso que vai acontecer. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu termino dizendo o seguinte, queridos. Jesus fala já isso. Sede misericordiosos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando você vê alguém fazendo algo errado, porque já é o momento do julgamento dele, é o momento também do seu. É do seu também, de todo mundo, todo mundo. A gente vai falar das três mensagens angélicas, e das três mensagens angélicas fala: temer a Deus, dar-lhe glória, poder chegar a hora do seu juízo. Há um juízo no céu. Eu e você estamos sendo julgados agora, agora, agora. Neste momento que eu estou falando com você, eu estou sendo julgado. Eu estou sendo julgado conforme o que eu estou tentando falar da minha inteireza de coração. Eu tenho que terminar, já tem uns 30 minutos, mas eu sei que talvez seja complicado para alguns assistirem de uma vez só, e é cansativo muitas vezes, mas eu queria que você assistisse isso. Pausa, depois volta de novo, mas pense direitinho nas coisas do juízo de hoje. Nós já estamos sendo julgados. O julgamento é agora. Use de misericórdia. Ore por alguém. Clame para que Deus mude e haja conforme a liberdade que você tem. Eu sou livre, queridos. Só em Deus há perfeita liberdade. E por servir a Deus, eu sou livre hoje para falar de Jesus para você. Eu sou livre para poder ensinar o meu filho o caminho do Senhor. Eu sou livre para poder cuidar da minha esposa e da minha casa no Senhor. Que bênção. Tem gente que usa a liberdade para trair, para gastar em drogas, para fazer um bando de coisa, para maltratar. Não use para isso. Use para o Senhor. E você vai sentir paz no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, hoje, talvez pelo juízo, acabei falando um pouquinho mais, mas nos ajude, Senhor, a entender que o tempo de hoje é diferente. Nos ajude a estarmos em paz diante do Altíssimo. Nos ajude a estarmos em paz diante dos seres celestiais. Ajuda-nos a ser diferente. Se em mim, como pastor, tem alguma coisa errada, Senhor, me ajude a proceder da mesma maneira que eu falo aqui. Se há algum querido, querida que está ouvindo ou que vai ouvir esta mensagem que eu estou gravando para postar, que este também peça que o Senhor sonde o seu coração e mude aquilo que é necessário. Nos ajude, Senhor, a sermos mais misericordiosos. Ajuda-nos a não ficar falando muito dos outros. Na verdade, a não falar dos outros. Ajuda-nos a falar sempre de nós mesmos para o Senhor. Nos dê um bom dia na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Graça e a paz do Senhor Jesus.